Certo, pessoal, como é que tá? Hoje nós estamos voltando aqui agora com a nossa 10ª aula, e essa é a aula onde a gente vai terminar de modularizar cada método que a gente vai utilizar dentro do pulo do nosso personagem. Eu vou no início agora mostrar para vocês passo a passo do que nós fizemos, e depois vamos continuar a programação separando e identificando cada coisa que tem impedido de acontecer o nosso pulo corretamente. Essa cada coisa que eu estou falando para vocês pode ser simplesmente uma flag ligada ou desligada de maneira incorretamente, ou algum procedimento do pulo do personagem que a gente ainda não mapeou. Não chega de papo e vamos aos códigos. Certinho, meus amigos, então agora a gente precisa terminar nessa aula de construir a funcionalidade que vai fazer o nosso gato pular. Como é que vai funcionar isso aqui? A gente já está com o nosso cenário rodando, o gato caminhando e o nosso personagem executando um pulo. Mas depois que a gente executa esse pulo, a gente não consegue mais pular. E é exatamente essa área agora que a gente vai trabalhar para resolver isso. Qual que é o problema que está acontecendo aqui com a gente? Eu vou recapitular aqui para a gente não ficar conversando sobre coisas que pode ficar um pouco aberto na mente de vocês. Eu vou abrir o código aqui do nosso gato e mostrar para vocês que quando nós clicamos aqui na tecla espaço do nosso teclado, ela faz com que o nosso personagem pule. E como é que isso começa a acontecer? Quando nós apertamos a tecla espaço, o personagem que estava em terra firme inicia o seu pulo. Então, essa variável booleana torna-se falsa e passa a indicar que, quando falsa, o nosso personagem não vai estar pisando em terra firme, seja no chão ou seja numa plataforma. E como ele não está pisando, nesse momento do nosso jogo, a única possibilidade que sobra para ele é estar em pulo. Por isso, a nossa variável em pulo torna-se verdadeira. Executado esse if aqui, quando nós vamos para a próxima execução, que é verificar aqui a subida do pulo, nós temos aqui o seguinte comando. Nós verificamos que se a altura do pulo é menor do que a altura do pulo máxima permitida e a nossa variável está em pulo está ligada, então nós podemos aumentar a altura do pulo do nosso personagem, que antes era 0 porque ele estava em terra firme, e mover ele uma posição para cima de acordo com a força da nossa gravidade. Então como é que a gente faz isso? A gente subtrai da variável que nós temos aqui o valor que a gente começou a utilizar lá no início da força da gravidade multiplicada pelo dobro dela. Ou seja, se a nossa gravidade nos faz ir 2 unidades de encontro ao solo, ao multiplicar por 4, nós estamos empurrando 4 unidades para cima e assim a gente consegue ver o nosso personagem subindo no cenário. Qual que é o problema que está acontecendo aqui agora, que a gente já recapitulou e a gente tem que saber por que a gente pula uma vez e não consegue pular de novo? Porque nesse if aqui, a gente está verificando aqui, ó, enquanto a altura do pulo for menor que a altura máxima do pulo. Então olha só o que acontece no nosso jogo. Então eu vou inspecionar o elemento para a gente verificar qual é a situação atual que tem aqui dentro do nosso cenário. Então notem que aqui, olha só, nós temos que o personagem não está em pulo, porque essa variável é falsa, e nós temos a altura do pulo definida como 0. Como a altura do pulo ainda é 0, quando nós formos executar esse if aqui, ó, ele ainda vai entrar aqui e aumentar a altura do gato e mover ele dentro do cenário. Mas a partir do momento que essa altura do pulo aqui do gato for maior do que a altura máxima ou igual, ele vai parar de subir e passa a cair somente com a força da gravidade, que é exatamente o que acontece. Eu vou executar aqui, vou pular uma vez, e agora eu não consigo mais pular. Por quê? Eu vou pausar aqui e inspecionar o elemento para vocês verem aqui, olha só, inspecionar o elemento. Agora o nosso jogo ficou inconsistente. Notem que a nossa variável está dizendo que o personagem está em pulo, quando na verdade ele está no chão. Ele está dizendo que a altura do nosso pulo é 15,
quando na verdade nós estamos no chão e essa altura deveria ser 0. Então é isso que nós vamos arrumar agora. Qual que é o problema que está acontecendo aqui? Bora simular. A gente está dando o comando pular e está subindo. Quando nós subimos, nós alcançamos determinada altura. E essa determinada altura agora tem que mudar. Ou seja, nesse movimento onde a gravidade nos vence aqui, nós vamos chamar de ápice do pulo. E o que acontece com o ápice do pulo? Nós deixamos de pular e passamos a cair. Então é exatamente isso que a gente vai programar aqui agora. Como é que a gente vai saber que a gente está dentro do ápice do nosso pulo? Bom, de uma maneira bem simples. Então vamos ver isso aqui dentro da classe gato e olha só. Vamos criar um novo método aqui, certo? Que eu vou chamar ele de ápice do pulo. Executa o ápice do pulo. Então olha só, quando a altura do nosso pulo for igual à altura máxima do pulo, a gente estiver em pulo aqui, não é? O que a gente tem que fazer? A gente tem que diminuir a nossa altura, simplesmente, não é? E nós temos, agora a gente não precisa mais mover o com set location a posição do gato, porque a gravidade está fazendo isso por nós. Então a gente vamos deixar a gravidade atuar aqui. E a altura do pulo diminui 1, porque nós alcançamos o máximo, começamos a cair. E depois disso aqui, o que passa a ser alterado também é que nós não estamos mais em pulo. Se nós não estamos mais em pulo, o que antes era true, agora deve virar false. Aqui está. Pronto. Agora que a gente fez isso daqui, a gente vai testar o nosso jogo e ver como fica. Para que a gente consiga usar o método que acabamos de criar, a gente tem que executar a chamada dele bem aqui. Certíssimo, bora lá. Então, vamos executar o jogo. Estamos executando, vou pular uma vez. Pulei. E olha que eu já consigo pular mais vezes, tá vendo aqui? Só que olha só, estou pulando ao infinito aqui, tá vendo? Então, consertamos um erro, mas criamos outro. Isso é normal, super normal. Vamos arrumar isso aqui agora. O que está acontecendo aqui que é inverdade no nosso jogo? Vamos inspecionar o elemento para verificar. Bom, acontece que a gente agora está pulando de novo, porque quando nós atingimos o ápice do pulo, a gente está diminuindo em uma unidade o nosso pulo aqui. Ou seja, 14 é menor do que 15, que é a altura máxima, e por isso a gente pode pular. Como a gente chega no ápice e coloca essa variável aqui como false, então a gente está deixando de pular, mas a gente também não está em terra firme. Está vendo aqui? Ou seja, a gente tem duas inconsistências aqui. A altura, que deveria ser 0, e estar em terra firme, que deveria ser true, porque nesse momento a gente está pisando em solo. Então, como é que a gente resolve isso aqui? Bora lá. Então, a gente programou a subida do pulo. A gente programou também o ápice do pulo. E agora a gente precisa programar a descida do pulo, certo? Então, vamos resolver isso aqui agora. Vamos criar mais um método aqui que vai tratar isso para a gente. Vamos lá. Então, a gente vai trabalhar agora na execução da descida do pulo. Ok. Como é que funciona a nossa descida do pulo? Bom, então, se a altura do pulo for menor do que a altura atual e nós não estivermos em pulo, significa que nós estamos caindo, não é mesmo? Então, como nós estamos caindo, a gente precisa diminuir essa velocidade, essa altura do pulo aqui. O estar em pulo já foi colocado em false no método que é chamado antes dele, então a gente não precisa dessa declaração aqui também, certo? Vamos verificar aqui nossa aplicação como ficou. Executei, pulei, caí, a gente ainda continua subindo até o infinito, tá vendo lá? A gente subindo, perfeito. Mas vamos ver como é que está aqui agora a nossa altura. Pausei, vou inspecionar o elemento e veja que a nossa altura do pulo não diminuiu. Então a gente ainda tem algum errinho aqui. Vamos ver aqui qual é o nosso erro. Bom, o nosso erro aqui, pessoal, é que a gente começou a trabalhar com a altura máxima do pulo. Só que na verdade a gente tem que diminuir essa altura aqui
enquanto o nosso valor for maior do que zero. Está vendo aqui? Então, enquanto nossa altura for maior do que zero e nós não estivermos em pulo, ou seja, não estar em pulo significa estar caindo, nós precisamos diminuir uma unidade da altura do pulo que o personagem está executando. Então, agora que a gente já consertou a lógica do nosso método e verificou que enquanto a altura atual for maior do que zero e nós não estivermos em pulo, temos que diminuir a altura atual do pulo. Outro problema que nós tivemos aqui também é que, novamente, nós escrevemos um método e esquecemos de chamar ele dentro do método act. Então, por isso, o nosso método não funcionou. Aqui está, agora a gente está executando o registro do início do pulo, a gente está executando a subida do pulo, o ápice e depois a descida dele. Vamos ver aqui como ficou. Executei, jogo, pulei, caí. Bora ver aqui então. Inspecionar elemento, 0, a altura do pulo está certa. Quando eu estou pulando, pausei o jogo. Vamos ver se aqui já pega o valor, está 0. Vamos pegar o pulo no meio, pausei. Vamos ver aqui, inspecionar elemento. Então, nesse momento, a altura do nosso jogo aqui é 7. Se eu executar aqui uma vez, ó, o gato cai um pouquinho, inspecionar elemento, a altura é 6. Ou seja, cada passinho, ó, tal, 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 o nosso personagem vai tendo a sua altura diminuída em uma unidade. Agora que a gente já fez isso, quando o nosso personagem está no chão novamente, nós já temos duas coisas certas, que é que ele não está em pulo e que ele tem a altura do seu pulo igual a 0. Outra coisa que a gente precisa arrumar aqui é essa inverdade que diz que o nosso personagem não está em pulo e ele também não está em terra firme. Ou seja, ele está qualquer outra coisa, mas ele não está em terra firme, que é uma inverdade com o que nós estamos vendo no nosso jogo. Então, por isso, a gente tem que dar uma maneira agora de colocar essa variável como verdadeira. Bom, então de novo aqui, executamos a subida, executamos o ápice, executamos a descida e agora temos que executar o pouso desse pulo. Então como é que a gente vai arrumar isso aqui? Vou pegar aqui agora, depois de executar a descida, vou criar mais um método e vou colocar aqui a execução do pouso do pulo. E como é que funciona o pouso do pulo? Muito fácil. O pouso do pulo nada mais é do que ver que a altura atual do pulo tornou-se 0, tá ok? Então, se a altura atual do pulo tornou-se 0 e eu não estou em pulo, então isso significa que eu estou em terra firme. Por isso eu vou pegar aqui a nossa variável de terra firme, certo? Vou copiar ela aqui para ajudar a gente e vou colocar ela como true. Prontinho. Agora a gente está em terra firme novamente. Eu vou chamar esse método pouso do pulo aqui, dentro do método act. E agora a gente vai testar mais uma vez. Vamos ver aqui então agora. Executei. Jogo. Estou pulando muitas vezes ainda, tá vendo? Então a gente ainda tem um erro para arrumar aqui. Mas veja que a gente consegue pular de maneira que quando o nosso personagem está no chão, nós temos aqui a opção inspecionar elemento. Nós temos aqui somente verdades do nosso jogo. Por exemplo, o personagem está em terra firme? True, verdade. Ele está em pulo? Falso, porque ele está em terra firme. Se ele não está pulando, a sua altura do pulo é 0. Então agora eu vou capturar aqui o personagem pulando. Pulei. Ok. Vamos ver como é que está a situação do nosso objeto. Então a gente não está em pulo porque está caindo, a gente não está em terra firme porque está caindo, e como nós estamos caindo, a nossa altura do pulo é 5. Perfeito! Agora tem mais um problema que a gente está resolvendo aqui. Pessoal, por que eu estou dando esse tanto de pulo aqui? Olha lá, pulei até o final. Tá vendo? Então a gente precisa arrumar isso. A gente está dando esse tanto de pulo, pessoal, por causa que quando nós estamos aqui validando o início do pulo, a gente apenas está solicitando que ele digite a tecla espaço. Mas tem mais uma validação que tem que ser verdade aqui, que é, bom, eu só posso pular se eu estiver em terra firme. Então eu vou colocar aqui agora apenas essa validação adicional para garantir que quando eu estiver em terra firme e apertar a tecla de espaço, eu comece a pular. Vamos ver aqui agora. Executei o jogo.
E eu não consigo mais executar aquele tanto de pulo que eu dava, tá vendo aqui? Olha lá. Não temos mais esse pulo, certo? Tem mais uma coisinha aqui, ó. Você está vendo que eu estou dando um pulinho em cima, ó lá? Se eu apertar muitas vezes, eu consigo pular? Então a gente precisa corrigir ainda mais alguma coisa. Caso contrário, o nosso personagem vai ficar assim, ó, sempre voando no cenário. Esse probleminha aqui a gente vai corrigir na nossa próxima aula. E aí pessoal, gostaram? Então agora o nosso personagem está pulando pulos consecutivos e também sem nenhum grande erro que tenha nos impedido. Vocês viram também que eu deixei para vocês como exercício no final dessa aula um desafio, que é corrigir algo que vem acontecendo com o pulo, que permite com que o personagem execute um segundo, terceiro, quarto, quinto pulo, sem que ele venha tocar o solo. Vocês viram hoje que a gente está de cenário novo aqui, a gente está no sítio aqui do meu sogro, e eu aproveitei esse momento de tranquilidade para continuar gravando os vídeos para vocês. Mas então eu peço que façam todos os exercícios, não desistam caso encontre algum probleminha, deixe alguma coisa no comentário aqui solicitando por ajuda que a gente vai com certeza ajudar vocês. Peço que compartilhem os vídeos, cliquem aí no joinha e vejo vocês na próxima aula. Até lá!